Hoje nós vamos falar sobre um ultrassom capaz de enxergar melhor dentro da artéria obstruída. Isso tem dado mais segurança aos médicos na hora da definição do tratamento. E é sobre este assunto que nós vamos falar a partir de agora com o médico cardiologista responsável técnico da hemodinâmica do Hospital São Vicente de Paulo, Dr. Rogério Tadeu Tumeleiro. Bom dia, seja bem-vindo ao Café Expresso. Você, doutor, que me dizia há pouco que também é ouvinte do programa. Bom dia, obrigado pelo convite. Sim, todas as minhas viagens pela manhã acompanho o programa durante todo o tempo possível. Que bacana. Hoje na condição de entrevistado, até porque a gente quer entender melhor, doutor, que exame é esse que tem ajudado vocês a enxergar melhor por dentro da artéria e o que tem dado mais segurança na hora do diagnóstico. De que ultrassom nós estamos falando? Isso. Esse ultrassom é um ultrassom diferente do ultrassom habitual que todos nós conhecemos, que é aquele das pernas, onde avaliamos as artérias do pescoço. Esse é dentro das artérias do coração. Por quê? Porque todos os métodos que nós temos hoje em dia, os exames outros, que começam desde um eletrocardiograma, a um teste de esteira, aos exames mais sofisticados como ressonância e tomografia, o último dos exames é o cateterismo. E quando a gente chega na definição sobre as características dos entupimentos, em determinadas situações, nós precisamos então ter uma definição clara. E não existe outro método a não ser esse dentro da artéria coronária, que são dois métodos, um deles é o ultrassom intracoronário e uma tomografia dentro da coronária. São métodos semelhantes com algumas características diferentes, distintas. Esse ultrassom intracoronariano, chamado de AIVUS, ele é oferecido pelo Hospital São Vicente e para isso o paciente ele precisa estar internado, doutor? Na verdade, ele pode vir quando ele é apenas o exame diagnóstico, ele pode fazer e retornar e ter alta no mesmo dia. Caso haja necessidade de alguma intervenção a seguir, aí sim ele permanecerá. Mas caso só pelo exame, durante um turno, ele tem alta e pode retornar para casa. Qual é a diferença com relação a outros tipos de exames que existiam até a chegada do AIVUS? Na verdade, Thais, o AIVUS ele já existe há muitos anos, nós já fizemos isso desde o ano 2000, 2001, com outras características. Na verdade, durante todos esses anos, as características e as informações das imagens através do que tínhamos de tecnologia não eram tão precisas em definir para nós como que a composição da placa que causa o infarto, ou que causam os eventos de dor no peito, que a pessoa acorda de madrugada, durante o repouso, e que isso leva a um quadro de um evento agudo, onde você tem o risco de morte. E então, nessa condição atual, nós temos uma definição dessas características muito mais detalhadas. Nós podemos ver as células, podemos saber se dentro ela é composta de lipídios, de gordura, quanto que ela tem de uma capa fibrosa, que nós chamamos, que é a cicatriz e mantém ela uma placa não instável, e o quanto que nós temos de calcificação, que é o quanto que ela é dura ou não. E nós soubemos hoje, há muitos anos já, mas que as placas mais moles, assim conhecidas, as placas mais jovens, têm muito mais lipídio, e essas elas rompem facilmente. Em momentos de gatilho, por exemplo, um esforço extremamente exagerado, um estresse intenso, a pessoa sai fazer uma atividade extenuante do ponto de vista de esporte que não é habitual, e isso pode fazer essa placa que não é importante, não é significativa, mas muito mole, muito jovem, com essa composição mais de gordura do que de cicatriz e de cálcio, rompa subitamente e faça um evento então com sequelas de infarto e aí arritmias e morte, e com todas as suas consequências. Doutor, você me dizia que a gente começa a desenvolver a doença coronariana a partir do primeiro ano de vida. O que está ocorrendo agora é que os sinais de se tornar uma doença estão chegando mais cedo. Cada vez mais jovens, pessoas que nem chegaram à terceira idade, estão tendo sérios problemas no coração. Isso. A formação de todos nós, temos as placas nas coronárias, ela inicia no nosso primeiro ano de vida. E, como regra, a manifestação é na 5ª ou 6ª década de vida. É claro que esse é um fator genético importante,
que determina em que época ela irá acontecer. Mas os fatores externos, o colesterol, né, a nossa alimentação, a obesidade, a não atividade física, o tabagismo, que é importantíssimo, o diabetes, isso tudo colabora para que essa velocidade da manifestação aconteça antes. Então, nós, além dos métodos diagnósticos, que isso também nos ajuda, que hoje as pessoas têm um amplo acesso, ou pelo menos muito mais fácil do que alguns anos atrás, a que se possa fazer o diagnóstico. E dessa forma, então, nós conseguimos identificar isso de uma forma muito mais precoce, em jovens, assim, 30 anos, 20 e tantos anos, 40 anos. Ainda que essa pessoa vai ter uma vida dali para frente com alguns comprometimentos. Essa vida sedentária, a má alimentação traz prejuízos, quer dizer, é uma conta que vai ser paga de qualquer forma. Ela irá acontecer em um determinado momento, com certeza. As pessoas, por exemplo, fumam durante muitos anos e ficam assim muito tranquilos porque fumaram e até então não aconteceu nada. Mas a gente sabe que isso é uma determinação genética em que que momento irá surgir. Então, o resultado de ter feito isso, de não ter se cuidado durante as décadas anteriores, ele certamente irá aparecer. E aí pode ser muito cedo ou pode ser um pouco mais tarde. Doutor, muitíssimo obrigada pelas informações, um bom trabalho para você. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado.